Boa tarde, senhores vereadores aqui presentes, os membros da CPI, o presidente da Casa, Ezequiel. Boa tarde às pessoas aqui presentes, a Casa, o Legislativo da Câmara. Boa tarde a todos. Solicito ao vereador José Luiz que faça uma oração para nós, para que Deus acompanhe nosso trabalho, né, para que nós façamos o melhor trabalho possível na tarde de hoje. Então vamos, primeiramente, né, acho que sempre agradecer pelo que Deus nos dá, principalmente a vida, um dom que infelizmente algumas pessoas perderam, né, recentemente, e hoje estou aqui de volta a casa, retornando do isolamento do Covid, graças a Deus, sem nada de problemas. Então, principalmente agradecer. E, claro, pedir para que Ele nos abençoe também na sua santa graça, para que façamos o melhor de nós. Então, vamos rezar a oração universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 01-2021, instalada pela Câmara Municipal de Patos de Minas, para investigar, elucidar e fiscalizar, no prazo de 120 dias, possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas. Para agilizar nossos trabalhos, informo aos senhores vereadores que a cópia da ata da reunião do dia 21 de julho de 2021 foi disponibilizada aos vereadores pela Diretoria de Junta Legislativa. Como todos já tiveram conhecimento da ata, eu pergunto aos senhores se podemos dispensar a leitura da mesma. Sim, presidente. Sim. Não havendo manifestação, eu a declaro aprovada. Informo aos senhores vereadores e aos presentes que esta reunião destina-se a ouvir o senhor Elmiro Alves do Nascimento, o qual convido para fazer parte da mesa. Solicito ao vereador José Eustáquio de Faria Júnior a fazer a leitura do termo de compromisso do senhor Elmiro Alves do Nascimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, aos servidores da Casa, assessoria, ao presidente Ezequiel aqui presente também, ao vereador Vicente, ao Elmiro Alves do Nascimento, né? Eu gostaria de, antes de ler o termo de compromisso, de externar a minha vontade de que Vossa Senhoria possa, de fato, contribuir efetivamente com a comissão, que tem por objetivo aí muito claro explicar, né, para a sociedade, para a comunidade, tudo referente
a Companhia de Saneamento, a Copasa. É um assunto já cansativo, ninguém aguenta mais falar sobre isso, e eu espero que Vossa Senhoria possa contribuir de forma muito efetiva. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI 01/2021, instalada pela Câmara Municipal de Patos de Minas para investigar, elucidar e fiscalizar, no prazo de 120 dias, possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas. Ele não respondeu aqui, vai responder só no vídeo. Ele tem que pedir para você. O depoente compromete-se, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sobre as penas da lei, dizer a verdade no que souber e que lhe for perguntado? Informo que o depoente foi deputado estadual na Assembleia de Minas Gerais no período entre 1987 a 1995 e 2003 a 2011. Prefeito Municipal de Patos de Minas na gestão 1997/2000 e vice-presidente da Copasa em 2014. Como presidente da CPI, agradeço a presença de Vossa Senhoria, senhor Elmiro, aqui nessa tarde, para mais uma vez contribuir, com a população de Patos de Minas. Então, muito obrigada, seja bem-vindo. Passo a palavra ao relator da CPI, o vereador José Eustáquio Faria Júnior, para fazer as perguntas ao senhor Elmiro Alves do Nascimento. Muito obrigado, presidente. Bom, a presidente já apontou, quais eram as ocupações do depoente, mas eu gostaria, só para deixar registrado, que o senhor respondesse qual cargo Vossa Senhoria ocupava em 2008. É que liguei. Não. Ligou. Não, agora desligou. Ah, tá. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a presidente, vereadora Elizabeth, um prazer grande estar aqui nessa Câmara hoje, cumprimentar o vereador Zé Eustáquio, vereador Mauri, vereador João Mar, vereador Zé Luiz, vereador presidente que já saiu, e o vereador Vicente também. E você me perguntou que ano que eu fui? Qual cargo Vossa Senhoria ocupava em 2008? 2008, era deputado estadual. Havia mais algum deputado estadual patense de Patos de Minas nessa época? Havia o deputado Eli Tarquínio, eu acho que é só na época. Como deputado estadual, representante do nosso município, Vossa Senhoria acompanhou as tratativas ou participou de alguma forma na elaboração e nas tratativas em geral referente ao contrato entre o município e a Copasa? O vereador, na época, eu ajudei muito Patos na época como deputado estadual, na época do ex-prefeito Antônio do Vale, trouxe muito recurso para Patos. Agora, logicamente, eu não me lembro especificamente em relação à Copasa. Eu não me lembro de ter ido lá com o prefeito, o ex-prefeito, mas na época ele sempre estava em contato com a gente, sempre ajudei a ele, como ajudei a todos os prefeitos da região. Tá, especificamente em relação à Copasa, sinceramente, eu não me lembro. Então, o prefeito, o ex-prefeito Antônio do Vale, ele nos disse aqui na CPI que ele foi pressionado pelo então governador Aécio Neves a assinar esse contrato, que foi assinado aí, vale lembrar, no final
de dezembro, no final de mandato, né? Já com a nova prefeita eleita, e é um contrato milionário por muitos anos e que a população ao longo desses anos vem sofrendo por esse contrato ser ruim demais para o município, por ele ser desfavorável, completamente desfavorável para o município. Houve essa pressão do governador para que assinasse esse contrato nessa época? Olha, que eu saiba, sinceramente, não. Porque, ainda mais o governador Aécio Neves, era uma pessoa muito... Ele não era de fazer pressão a político nenhum, tá? Nem do partido dele, nem de outros partidos em si. Eu não acredito que tenha sido pressão para que realmente ele pudesse assinar. O que pode ter havido é que a Copasa teria condição de investir desde quando assinasse o contrato. Mas em relação a falar que iria prejudicar o município em relação a outras verbas, isso eu não acredito que tenha tido. Por ser deputado estadual na época, representante do nosso município, e o então prefeito ser da mesma base, Vossa Senhoria o assessorou, o aconselhou em relação a esse contrato, em relação às tratativas? Não, o ex-prefeito Antônio do Vale, que por sinal fez na época uma excelente administração, era um jeito muito fechado em relação a isso. Tudo o que ele me pediu em relação a angariar recursos para Patos, logicamente nós ajudamos. Eu especificamente, como eu falei, eu não me lembro de alguma coisa em relação à Copasa, porque até então, naquela época, não tinha esse alvoroço todo em relação à Copasa. Tá? Ele pode até conversado comigo. Sinceramente, eu não me lembro especificamente em relação à Copasa. Bom, em relação a essa fala de Vossa Senhoria, eu aproveito a oportunidade para requerer a presidente que junte uma carta, presidente, da Associação dos Moradores do Bairro Abner Afonso de 1986. E eu peço licença para ler essa carta, ela é bem curta. Ela é direcionada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Patos de Minas. Nós, os moradores das casas populares Abner Afonso, solicitamos aos senhores diretores medidas urgentes, providências em questão à água que corre em nossas torneiras, pois elas estão jorrando nas mesmas uma água suja, barrelenta, com lodo e até com mau cheiro. De vez em quando segue anexo com a carta a amostra da nossa água. Estamos pedindo o que é do nosso direito. Pagamos pela água, mas sim pagamos por uma água tratada, pois ela, a Copasa, é uma multinacional, assim ele diz na carta, né? Vocês cobram por ela e nós temos os plenos direitos de exigirmos uma água saudável, pois nós e nossos filhos corremos grandes riscos de saúde. Pagamos um absurdo por esta água lamacenta. Se caso não pagarmos em dia, já temos nos talões a multa, e se não pagarmos dentro de 5 dias do vencimento, nos cortam a água, e depois a sobretaxa de religação. Nossa água não está sendo tratada. Antigamente, ainda eles cuidavam da caixa aqui existente, pois hoje em dia a caixa está abandonada, à mercê do tempo e da mesma sorte que temos. Enfim, pagamos por uma água tratada e, enfim, estamos tomando uma água imunda. Pedimos a quem de direito tome urgentes providências, mas que não fique como da outra vez, quando deram queixas, falaram que iam tomar providências no ar, pela rádio, e nada foi feito por nós.
A água do centro, ela é tratada com cloro, até parece um leite de tanto cloro, e a nossa tão lamacenta. Gostaríamos que os senhores diretores da Copasa dessem mais assistência às caixas, reservatórios de nossos bairros, pois nelas devem existir coisas de se duvidar, pois só começar a chover, a água nos chega dessa maneira. Sem mais, atenciosamente, os moradores, assinado por Helena Lopes. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que a juntada dessa carta. Ok, deferido. Relator. Bom, continuando, a sua irmã e ex-prefeita, Béia Savassi, disse que após parecer jurídico do então procurador-geral apontando supostas ilegalidades no contrato, assim, no início do mandato dela, ela foi a Belo Horizonte pressionar a Copasa, e então a empresa teria custeado obras como a continuação da Avenida Fátima Porto, reforma do Mocambo e revitalização da Lagoa Grande. Não houve essa rescisão, evidentemente, mas houve alguns benefícios, segundo ela, provenientes de recursos vindos da Copasa. Vossa Senhoria participou dessas tratativas? O vereador, na época, o que aconteceu em relação ao Mocambo, em relação ao Córrego do Mocambo, porque essas obras eram afetas ao tratamento do próprio esgoto e da água em si, porque ali jorrava esgoto, a céu aberto. E a Copasa tinha por obrigação viabilizar aquela situação. Isso que foi feito na época. Agora, a prefeita, eu me lembro direitinho, ela pressionou, apesar que na época dela não tinha polêmica que tem hoje em relação ao tratamento, porque não tinha a cobrança de taxa 100%, como realmente está hoje. O negócio era bem mais... A Copasa prestava um serviço fantástico em relação a Patos, tanto em relação à água como em relação ao esgoto, apesar da morosidade da obra em si, mas não tinha essa pressão que está tendo hoje. Mas Elmir, veja bem, hoje só é cobrado os 66%, né, em alguns locais, 100% em outros, porque esse contrato foi assinado lá atrás, né? Lógico, não... Lá atrás, esse contrato, hoje nós recebemos realmente a herança desse contrato mal feito lá atrás, né? E porque dessa forma que Vossa Senhoria fala, me parece, né, e às vezes a população pode entender dessa forma, que está transferindo a responsabilidade para os gestores de hoje. E, na verdade, os gestores de hoje, eles estão empenhados em resolver os problemas antigos, né? E esse problema, Copasa, como eu disse anteriormente aí, é um problema, é um assunto muito cansativo, um assunto chato, todo dia tem reclamações. Eu não sei se meus colegas aqui também recebem, mas quase que diariamente, viu, vereador Mauri? Eu recebo reclamações em relação a isso. Então, a nossa vontade é entender, o nosso objetivo é entender como de fato tudo ocorreu, para poder tentar consertar de agora para frente. Mas a pergunta quando dessa pressão que eu visualizo que ela tentou, né, organizar, porque o contrato realmente tem algumas ilegalidades, mas ao invés de conseguir o objetivo dela, que seria uma rescisão, ela conseguiu alguns benefícios para Patos, que foram esses que eu citei. Vossa Senhoria participou ativamente disso, ou não? Ou foi só ela mesma que participou? O vereador, você era advogado, não é isso? Sou. Olha, eu ajudei a Béia até onde eu pude, como eu ajudei também o Antônio, como eu ajudei todos os ex-prefeitos de Patos. Eu me orgulho muito de falar isso, tá? Eu fui um deputado bastante eficiente, ajudei a região inteira. Agora, eu não me lembro especificamente o que foi que aconteceu na época. O que eu sei é o seguinte: na época que o prefeito Antônio do Vale assinou esse contrato,
a prefeitura não tinha condição de viabilizar uma obra do tamanho que a Copasa se ofereceu na época. Tá? Não tinha, como também não tem hoje. A verdade é essa. Agora, a prefeita Béia, na época, ela tentou várias vezes amenizar esse contrato. Só que esse contrato foi aprovado na época pela Câmara, o senhor não estava aqui, mas a Câmara aprovou por unanimidade, não sei, eu não sei, sei lá, pelo menos o que eu sei que realmente foi por unanimidade. Foi aprovado pela Assembleia da Comunidade em si e foi assinado. Pô. Agora, o que resta saber hoje, eu sei que a dificuldade da Prefeitura, a Prefeitura não parece que não tem condição de assumir o esgoto e a água de Patos, porque, logicamente, ela teria que pagar a Copasa, que já investiu tantos milhões de reais em relação a Patos. O que pode fazer hoje é o próprio prefeito, que tem uma ligação estreita com o governador, e atrás dele fala assim, olha, conserta a situação para a gente lá. Falta ação política nisso aí. Bom, eu reconheço todas as contribuições que Vossa Senhoria deu como prefeito, né, como deputado estadual, não só para Patos de Minas, como para toda a região, mas essa questão da Copasa não foi uma contribuição. Ao meu ver, uma questão muito ruim para todos nós de Patos de Minas. Eu, pessoalmente, eu não tenho nada a ver, nunca assinei contrato com a Copasa. Eu sei que na minha época, quando prefeito, a Copasa de Patos recebeu 2 prêmios a nível internacional, tá? Até o Manuel, que infelizmente faleceu por Covid, ele foi em Paris receber esse prêmio como uma das melhores águas do Brasil. Isso, logicamente, orgulha muito a população patense. Isso foi na minha época como prefeito. Depois disso, começou as polêmicas em relação ao esgoto. Agora, mais uma vez, eu gostaria de dizer, pela experiência que a gente tem, como político que sou, eu acho que está na mão hoje, especificamente, do governador do Estado. Bom, na época do contrato, Vossa Senhoria chegou a avaliar esse contrato? Porque Vossa Senhoria era representante nosso, deputado. Chegou a quê? Avaliar se seria bom para o município ou não. O problema na época é que nós tínhamos, praticamente, não é rompido, nós tínhamos uma injunção política com o próprio... foi no finalzinho do governo do Antônio, e nós já tínhamos lançado a Béia como candidata a prefeito. Então, teve um rompimento em relação a algum acordo nosso. Então, nós não sabemos de nada em relação, nós não participamos de momento nenhum em relação a qualquer conversa em relação a esse contrato. Mas o contrato foi assinado em dezembro, já com a comissão da ABEA participando da prefeitura, né? Porque ela já ia já ia tomar posse já em janeiro. Não, então, sinceramente, isso eu não lembro, porque eu não participei dessa comissão. O ex-prefeito Antônio do Vale diz que, caso não assinasse o contrato, o município não receberia o repasse de verbas estaduais. Vossa Senhoria sabia dessa condição? Não, pode ter uma mal entendida aí em relação a repasse de verbas. O governador até poderia dizer, falou assim, olha, prefeito, eu fico até de mão e pé atados para repassar alguma coisa em relação à verba da Copasa, não em relação à verba de algum benefício de outras áreas. Tá? Eu não acredito que o governador tenha falado um negócio desse. E nem ele pode, o senhor sabe muito bem como advogado que ele é obrigado a repassar os recursos. Agora, em relação à Copasa, pode até ter, porque logicamente não tendo um contrato assinado, como é que a Copasa pode investir? Não tem jeito. Bom, Vossa Senhoria somente foi pedido, né, a convocação de Vossa Senhoria a prestar esse depoimento aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, justamente porque Vossa Senhoria foi deputado estadual em 2008,
entendemos que, pela proximidade, né, familiar, Vossa Senhoria participou ativamente, né, do governo Béia, e logo depois Vossa Senhoria foi nomeado vice-presidente da Companhia de Saneamento, a Copasa. Isso em 2014, Vossa Senhoria assumiu a vice-presidência da Copasa. Por qual motivo, como, por que Vossa Senhoria recebeu esse convite? O vereador, eu assumi mais de um ano depois que a prefeita Béia tinha assumido a prefeitura. Eu fui compor uma área de governo. Eu era muito ligado ao governador Anastasia, como sou até hoje. Tenho uma gratidão muito grande com ele, tenho uma afinidade muito grande. Eu acho que ele foi um dos maiores governadores da história de Minas, pelo seu talento, pelo seu dinamismo, pelo seu conhecimento em si. Eu era homem de confiança dele e ele precisou de compor o governo na época. Me chamou e falou assim: Almiro, eu vou te levar para a Copasa como vice-presidente, para você ficar lá até, se você sair para candidato, logicamente você vai ficar lá 3 meses, 4 meses, e como realmente aconteceu. Agora, você sabe que o vice é vice, como diz o ditado. Você não tem voz ativa em relação a qualquer ato da empresa, principalmente uma empresa grande como a Copasa. Então, mas vice é o número 2 da companhia, né? Então, qual que é o meu pensamento aqui, Elmiro? E às vezes Vossa Senhoria pode sanar, né? Assim que a Béia assumiu o governo, em 2009, já no início do mandato, ela recebeu um parecer jurídico destacando algumas ilegalidades no contrato. Em 2014, esse contrato ainda era o mesmo e Vossa Senhoria era o número 2 da companhia. Vossa Senhoria fez alguma coisa para poder ou revisar esse contrato, ou desfazer esse contrato, ou melhorar esse contrato, pensando na população de Patos de Minas? É aquilo que eu lhe falei, vereador. Eu fiquei praticamente 3 meses e pouco na Copasa. Eu não tive acesso nenhum em relação a... E naquela época não tinha essa polêmica em relação a esse contrato. Tá? Não tinha. Não tinha nada que alguém reclamasse. Eu não sei se Vossa Excelência lembra disso, mas não havia isso aí. O negócio era muito pacífico, a Copasa estava investindo em relação a Patos. Agora, como eu falei, eu não tinha voz ativa, eu era o substituto do presidente. Tanto é que o período que eu fiquei lá, o presidente nem viajou, ele viajou. Eu não assumi em momento nenhum. Se por acaso eu tivesse assumido, logicamente eu teria uma voz ativa para amenizar a situação naquela época. Mas não tive essa condição. Vossa Senhoria foi nomeado por questões técnicas ou questões políticas? Técnicas e políticas. Com muito orgulho eu falo isso, porque na época estava vago e tal, como eu falei, o governador teve sim de fazer um rearranjo político na sua administração. Quando eu assumi a secretaria, das ordens que eu tive do próprio governo foi que desse uma condição exemplar à cafeicultura, na época. Nós fizemos aí a Feira Internacional do Café, que foi a maior feira até hoje da cafeicultura no mundo inteiro, tá? E foi o maior evento que teve no governador Anastasia. Concretizei toda a ação do café que o governador queria. Aí ele me pediu, eu falei assim: Almiro, eu preciso recompor o governo, porque estamos no finalzinho e tal, você sabe que... Isso é normal, natural, como o presidente Bolsonaro está fazendo. Então ele me pediu, eu falei assim: olha, eu vou te indicar na Copasa, apesar que você vai ficar só 23 meses lá, para você não ficar isolado e nem tendo que não fazer durante esse período, eu vou te levar para lá. Tudo bem, aconteceu, foi isso. Agora, mais uma vez gostaria de dizer, o problema do vice, gente, você não tem voz ativa, é que
O próprio Mourão, por exemplo, está reclamando que ele não tem voz ativa nenhuma em relação ao governo. Como também aqui a vice não vai ter, porque, lógico, o prefeito é o Falcão. Ele não vai chegar e falar assim, olha, você vai mandar a partir de agora? Isso não existe em empresa nenhuma e nem em órgão público nenhum. Qual que era a relação do vice-presidente Elmiro com o presidente na época? Eu conhecia ele, tinha um bom relacionamento, como tem com todo mundo. Eu sou uma pessoa muito fácil de relacionamento, mas eu não tinha maiores afinidades com ele. Sabendo do problema da Copasa no nosso município, uma vez que em 2011 foi proposta uma ação popular, uma das maiores do Brasil em relação à Copasa, sabendo desse problema, Vossa Senhoria, como vice-presidente da Copasa, ajudou ou melhor, auxiliou o prefeito na época, que era o Pedro Lucas, em 2014, a tentar resolver esse problema com a Copasa? Olha, como eu te falei, eu ajudei a todos os prefeitos a história de Patos, tá? Com muito orgulho eu falo isso, como da região como um todo, onde que eu era votado, tinha compromisso, eu ajudei. O Pedro, na época, no momento ele me procurou. Ele ficou o tempo todo na própria campanha dele falando em relação à Copasa. Ficou 4 anos lá e não conseguiu. Você sabe disso. Agora, no momento ele me procurou para isso. Me coloquei à disposição dele. Na época, quando ele assumiu a prefeitura, eu fiz questão absoluta de ligar para cumprimentar, me colocar à disposição como deputado. Mas, infelizmente, ele nunca me procurou para isso. Bom, como Vossa Senhoria avalia a prestação de serviço da Copasa nos municípios durante o seu mandato, eu sei que curto, como Vossa Senhoria disse, como vice-presidente, como Vossa Senhoria avalia a prestação de serviço da Copasa nesse curto período? Não, como eu te falei, a Copasa, na minha época, ela estava prestando um serviço fantástico em relação a Patos. Tá? Na minha época. Agora, hoje, eu reconheço que a situação hoje é crítica. Nem obra que demorou, era para ter demorado 1 ano, 2 anos, até hoje não foi concluída. Hoje, o povo, infelizmente, está carente de recursos. O cidadão não está aguentando a pagar taxa de governo, taxa de luz, ou taxa de que for. E principalmente de água. Agora, como eu te falei, na época que o prefeito Antônio do Vale assinou esse contrato com a Copasa, eu acredito não, com certeza, era um contrato que realmente a prefeitura não tinha condições de viabilizar o que a demanda da população em relação à água e esgoto. Mas não podia esperar o mandato da BEA, já que ela já estava eleita e já ia assumir menos de 10 dias depois? Qual que é a visão de Vossa Senhoria? Mas não tinha nada para fazer naquela época. Não tinha reclamação que tinha hoje. Você sabe disso. Mas já... A Copasa estava fazendo um belíssimo serviço em relação à água, Patos. Ela começou a fazer obra de esgoto, realmente foi no governo da BEA. Ninguém reclamou na época. Não tinha essa taxa, não tinha nada. Durante o mandato de Vossa Senhoria como vice-presidente da Copasa, foram realizadas obras e melhorias em Patos de Minas? Foram. Sim. Vossa Senhoria se recorda de alguma? Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro, isso tem muitos anos já. Mas a Copasa nunca deixou de realizar obras em Patos. Pelo menos que eu saiba, não. Presidente, eu estou satisfeito. Obrigado, vereador relator. Passo a palavra para algum colega que queira questionar. Mauri? Pode ser. Passa a palavra, vereador Mauri. Senhora presidente, membros da mesa, pessoal que nos assiste, né, os assessores, boa tarde. Ao nosso líder político, aliás, qual cumprimento, tenho um grande apreço, uma grande amizade. O apreço e amizade é recíproca. Te agradeço.
Eu gostaria até de fazer, senhora presidente, são as colocações, e às vezes nem pergunta, porque foi muito bem explanado, esclarecido pelo nosso relator, mas eu gostaria de falar, Elmira, é o seguinte: eu sempre, do meu mandato passado, não é escondido de ninguém, não é surpresa de ninguém, que eu venho tendo uma luta ferrenha com essa empresa, com os descasos. Então, eu gostaria só assim, do que surgiu na reunião aqui hoje, nem pergunta para Vossa Senhoria, não, é só o seguinte, é mais um desabafo meu, que eu acredito o seguinte: essa empresa, ela recebeu homenagem aí como melhor água, o qual eu não acredito. Eu acredito que sim, a melhor empresa que investiu em propaganda, que eu até acredito que isso foi comprado, porque eu acredito que os abusos que essa empresa continua fazendo com a nossa população, eu não tenho orgulho nenhum, tá, dessa empresa continuar achando que é a primeira aí no Brasil aí com a questão de qualidade, o qual eu digo, essa empresa sempre continua fazendo hora com a cara da população que eu represento. Então, só isso que eu gostaria de deixar bem claro, senhora presidente, que eu acredito, isso sim, ela continua se achando que pode continuar fazendo hora com a população. Então, está na hora de um basta. Eu gostaria também, eu me lembrar aqui uma situação que eu não poderia deixar, uma pessoa que eu adoro muito, eu sempre estou vindo aqui, veio na sua fala, veio de outros, questionando os vice como um zero à esquerda. Eu lamento tanto, eu tenho assim um grande apreço pela Elvira Porto, foi uma vice que eu acho que quase uma prefeita completa. O Paulo Mota, o qual conviveu dentro daquele Hospital São Lucas aí na época tão crítica aí da saúde do mandato do Zé Eustáquio, não é isso? E agora a vice-prefeita Sandra, tão atuante. E uns outros exemplos aqui que não tem nada a ver. Michel Temer era vice, assumiu o país. Itamar Franco assumiu o país, vice. José Sarney, tantos outros aí, etc., né? Então, eu acho o seguinte, gente, vamos dar valor, porque eu acho que ficou assim, está ficando, meio vergonhoso o papel do vice, que é um papel tão importante, olha. Se o prefeito está de atestado, se for o quê? É o vice. Eu acredito, se eu fosse um candidato a vice, eu ouvisse uma proposta dessa, e no primeiro dia o prefeito tinha problema comigo. Eu acho que não deveria, às vezes os vices de agora em diante também, passar a exigir mais um pouco de respeito para que passe a ter uma situação melhor e contar. Porque se eu fosse um candidato a vice, eu jamais aceitaria esse cargo se não fosse para mim ter uma sala, uma mesa ao lado do prefeito. Não é isso? Então, eu acho que vamos parar, tirar essa responsabilidade. Eu queria só frisar esses 3 vices aí, que eu adoro, aí são pessoas de futuro, e seja bem-vindo. Contribuiu demais com o nosso município, ainda tem a contribuir. Agradeço a sua presença e devolvo a palavra, senhor presidente. O vereador Maurinho, eu queria só cumprimentá-lo pelo seu trabalho, pela sua dedicação em relação à população em si, e a todos vocês que aqui estão. Isso realmente é um negócio que está afligindo muito a população de Patos. Vocês estão de parabéns por essa comissão, por essa CPI, logicamente tentando viabilizar uma coisa que todos nós estamos aí aflitos para que realmente possa resolver e agradar a todos. Mas, mais uma vez, gostaria de dizer, eu vou dar exemplo aqui, o vereador. No caso, quem pauta, por exemplo, as reuniões da Câmara é o presidente, nunca é o vice. O vice sempre, logicamente, está numa condição de assumir a presidência. Mas é complicado, é difícil. Você sabe, você falou, enumerou assim, vários vices. Por exemplo, o Michel Temer. Ele só fez alguma coisa quando assumiu a presidência no lugar da presidente Dilma. Isso é um processo normal e natural. Mas, mais uma vez, cumprimento, você sabe a afinidade que nós temos aí, o relacionamento que nós temos,
Eu sei, hoje, um dos vereadores mais atuantes da Câmara. Inicialmente é importante, isso mostra a sua dedicação com a população de Patos. E também, como eu falei, mais uma vez, frisar a importância dessa CPI para que possa dar uma condição exemplar à população de Patos. Obrigada, vereador. Mauri. Com a palavra, o vereador João Marra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator. Boa tarde, os demais vereadores e os membros daqui da casa. Boa tarde, deputado Delmiro Nascimento. Eu só queria mesmo cumprimentar, né, pelo trabalho já realizado na nossa cidade. Eu acho que foi bem esclarecedor, sem perguntas, né? Te agradeço aí pela presença. Muito obrigado, vereador. Prazer grande estar com vocês aqui. Tá? E mais uma vez, cumprimento a você também, como seus colegas, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, para que realmente a população possa ser a grande beneficiada de tudo isso aqui. Obrigado, vereador João Marra. Passa a palavra para o vereador Zé Luiz. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos estão assistindo, que estão presentes. Boa tarde, ex-deputado Elmiro Nascimento, qual tem muitas lembranças. Desde menino, sempre vendo aí na liderança política. E aqui, né, como volto a falar, como já falei para outros, inclusive para sua irmã, se trata de perguntas da qual é da minha função fazer, e não é nada pessoal, né? Inclusive algumas aqui já foram feitas pelo vereador José Eustáquio, mas acaba que a gente tem que se tornar um pouco repetitivo para seguir uma linha de raciocínio, né, das perguntas que foram elaboradas aqui. Tudo bem, vereador. Eu estou aqui, logicamente, dentro do possível, dentro do meu conhecimento, para deixar bem claro para vocês todos aqui o que realmente eu sei, tá? Claro, com certeza. O senhor acompanhou a ex-prefeita em BH, logo após a posse dela como prefeita por Patos? O senhor acompanhou ela em BH, logo após a posse da prefeita Béia em BH? Não, eu acompanhava em tudo. Onde que ela queria ir, eu ia também. Eu era representante de Patos. Então sempre o senhor acompanhava ela sempre, em reuniões? Sempre acompanhava. Como também acompanhamos outros prefeitos que quiseram a minha companhia, tá? Então, assim, nessa situação específica, o senhor utilizou de alguma influência política para um meio aí dessa reunião? Você está falando especificamente em relação à Copasa? Isso, dessa reunião a BH para se tratar do contrato da Copasa. O assunto nós estamos tratando aqui hoje é sobre a Copasa. Tudo bem, aquilo que eu te falei. Até então não tinha essa polêmica toda com relação à população de crítica, de queixa em relação à Copasa. Não tinha, não era como hoje. Não, hoje sim, mas o senhor usou influência política para tratar do assunto que queriam nessa reunião? Utilizou da sua influência política? Às vezes que eu fui, eu utilizei. Tá, por que um deputado ia acompanhar uma prefeita na renovação do contrato? O que o senhor pode me esclarecer nisso? Não foi renovado no governo da Béia. Renovação não. É para tratar sobre o contrato. Porque, como eu falei, não tinha essa polêmica toda. Não tinha nada que a população tivesse na época reclamando. Esse contrato foi... A Béia assumiu um mês depois, o seu governo, então não tinha. A Copasa estava em plena execução de obras em Patos. Não, sim. O que está sendo questionado aqui, por exemplo, não seria... Se não me engano, vereador, acho que nem taxa cobrava ainda. Não posso falar exatamente sobre isso, mas com quase certeza nem taxas eram cobradas ainda. Não, sim. O que eu estou questionando aqui é qual foi a necessidade, né, se o senhor usou de influência política para tratar sobre o contrato. Não estou aqui questionando que o contrato era ruim na época que vocês foram resolver sobre isso. Mas olha, é aquele que eu falei no início, com o Antônio do Vale, que quando ele assinou esse contrato, foi no finalzinho do governo Antônio do Vale, a prefeitura não tinha a mínima condição de viabilizar nem água nem esgoto em Patos. O contrato estava vencendo. Então ele tinha de assinar esse contrato. Porque senão a população ia ficar sem água. E daí? Como que ficaria?
Então, pela oitiva aqui que tivemos da senhora Béia, ela disse que que vocês foram em BH para tratar sobre o contrato, né, a fim de buscar melhorias, que ali foi um contrato prejudicial, né? E é normal na política, né, que esse contrato, no caso em questão, sejam mantidos em troca de favores? Mas na época não teve favor, pelo menos que eu saiba, não teve favor. Pode até ter sido com o Antônio. Nem com a Béia, nem comigo, nunca teve favor em relação a isso. O que teve na época, mais uma vez, gostaria de esclarecer. Certo. O que teve na época, que eu sei até então, que a Copasa, o prefeito, quando assinou o contrato, a promessa do governador que era que investir não sei quantos milhões para que realmente pudesse melhorar a qualidade da água, melhorar o volume de água e o tratamento do esgoto. A Copasa ia investir na infraestrutura que Patos precisava. Certo. E quando o senhor foi vice-diretor da Copasa, o senhor lembra de alguma obra feita em Patos de Minas pela Copasa? Na época, a Copasa fazia obra diariamente. Eu não me lembro especificamente, pois tem quantos anos tem? Eu fiquei lá 3 meses e pouco. Obras que eu quero dizer não seriam apenas de manutenção, digamos assim, a grosso modo, que tratariam apenas dos serviços específicos. Mas a Copasa estava fazendo um grande volume de obras. Como, por exemplo, na continuação da Avenida Fátima Porto, né? Foi uma obra, não foi? Foi uma obra grande. Não foi, digamos assim, uma troca de favores dentro ali da... Não sei se teria legalidade. Essa obra, como eu falei, a Copasa tinha de fazer um investimento para que realmente ela pudesse viabilizar não só a água, mas também o esgoto. E uma das obras foi a Avenida Fátima Porto. E como foi também o Mocambo, que tudo canalizava para lá. Aqui em Patos até hoje. Por exemplo, no governo da Béia, ela fez uma grande parte da Fátima Porto. Mas eu acho que a Fátima Porto não foi uma obra além do que era específico para a área de água e esgoto? Não. Tinha de viabilizar aquilo lá, porque senão... Onde que houve expansão das ruas? Não. Aquilo ali era necessário também? Não, também, já que ia fazer... Assim, eu falo assim, era necessário pela Copasa? Era específico dela? Não. Quando você vai fazer uma obra numa rua, certo, você vai deixar o buraco na rua? Não vai. Você vai fazer a restauração dessa rua. Foi o que a Copasa fez. Agora, foi inserido algumas obras, já que ela estava fazendo uma obra de desmanchar tudo e tal, ela tinha de fazer de novo. Ali não era uma obra de restauração, era ampliação, não é? Não fez a continuação da avenida? Não, ela expandiu ainda mais algumas pistas? Essa obra da Avenida Fátima Porto, talvez, não estou querendo criticar no passado, não, tá? Vou deixar bem claro. Mas, tecnicamente, foi uma das piores obras de Patos até hoje. Primeiro, ali foi feito um gabião. Não sei se você sabe o que é gabião. Eu sou engenheiro ambiental e eu estudei isso. Foi feito um gabião. Qualquer enxurrada que dava, destruía tudo. Sim. A Copasa precisava, sim, de fazer aquela obra para que realmente não pudesse canalizar o esgoto para o tratamento. Então, já que ela rasgou tudo, ela fez também a base de concreto. E aquilo eu falei, você vai furar uma rua, você tem que fazer a restauração daquela rua. O senhor, como vice-presidente do Copasa, eu acho que, não só por apenas isso, mas pela sua vida pública, não acha que os serviços relacionados pela Copasa deveriam ser só na água e esgoto? Mas não tem serviço. A Copasa não faz outro além desse serviço na Fátima Porto, não foram acordados outros também? Não, todo o serviço que a Copasa fez foi para viabilizar a água e o esgoto. Você não podia fazer uma obra de esgoto na Fátima Porto sem se viabilizar aquela avenida. Então ficaria na mesma coisa, a situação ficaria pior. Você já pensou se canalizar
uma grande parte do esgoto de Patos, da rede pluvial, tudo dentro do Córrego do Mujolo ali, aí destruía tudo. Você é engenheiro, você sabe disso. Então, ela fez o serviço. Fez porque realmente era necessário. Tudo bem. Mas eu vejo que não era necessário naquela magnitude, né? Aquela expansão, mas tudo certo, assunto passado. No seu tempo, à frente da Copasa, o senhor se recorda de quanto foi o lucro da empresa? Ah, não tenho a mínima lembrança disso. Não se lembra? Não. Porque o lucro ele é divulgado trimestralmente, né? Aí, como o senhor lucro ficou 3 meses, às vezes o senhor acompanhou alguma reunião ali. sobre resultados? Não me lembro de jeito nenhum. Não. Então, só para ter uma noção, até que fique claro aqui para a população, no primeiro trimestre de 2020, a Copasa teve um lucro de 160,8 milhões de reais, né? E no mesmo período do ano passado, passou já para praticamente 220 milhões de lucro. Na verdade, o vereador, a Copasa sempre teve lucro, como também a CEMIG sempre teve lucro, como empresa de governo. Nós vamos chegar lá, só um minutinho. E esses dados, eles são divulgados, né, por investidores. Nem é a Copasa que emite essas informações. Até porque nós aqui, a prefeitura, não é munida sobre quanto de lucro, né, que a Copasa... porque esse valor que eu estou falando de todos os contratos, né? Não sei se é só em Minas que a Copasa tem trabalhos, mas aqui em Patos, especificamente, nós não temos essa relação, né? E não temos também, por parte da prefeitura, qual seria o valor que o município deixa de arrecadar com a isenção que está também prevista, até por lei. Tá? Mas a Copasa é obrigada a fornecer esses dados. Obrigada, mas não fornece. Então, é até uma oportunidade que eu quero perguntar ao senhor. Não, aí é simplesmente vocês entrar na justiça. Como, então, pela sua vida pública, já há muito tempo, sabe os caminhos para que a gente possa conseguir essas informações? Já que a Copasa, é aquilo que eu falei, que volto a repetir, tá? O governador é o gestor do Estado, não é isso? Certo. A Copasa pertence ao Estado. O governador liga para o presidente fornece todos os dados que o prefeito quiser. É lógico, não tem sentido. Se o governador quiser, ele chega e fala assim, olha, vai lá no presidente, vou conversar com ele e tal, vamos amenizar a cobrança de Patos. É isso que eu falei, é uma ação política. Falta sim uma ação política. O governador é o chefe da Copasa. Agora, sobre a parte de lucros, eu vou concordar com o senhor, porque toda empresa tem que visar lucro. Ela tem que ter no azul, né, no vermelho. Né? Inclusive, quando antigamente nós tínhamos aí várias e várias estatais que atuavam no vermelho. E isso não é nada sustentável, leva à falência. Porém, quando eu digo, faço essa comparação de lucro e isenção tributária, ela não é justa, não é legítima. Por quê? No caso da Copasa, a gente sabe que ela é uma sociedade de economia mista. Ou seja, ela trabalha em caráter de pessoa jurídica, né, com ganho, visando ganho. Então, se por um lado ela ganha o dinheiro e isenta por outro, não é nada justo. Há também outras empresas que prestam serviço à população, inclusive de interesse público, que pagam os impostos, porque a Copasa, nesse valor absurdo, já não deve pagar. Vereador, não sei se o senhor se lembra, eu não sei se foi no final do ano ou no começo do ano e tal, o governador Romeu Zema autorizou a Copasa a passar nos 500 milhões, ou sei lá, era muito dinheiro na época. Eu não me lembro especificamente o valor exato, tá? Para a Copasa de Araxá, que é a terra dele, tá? Para que ela pudesse viabilizar o sistema de informatização. É aquilo que eu falei, que manda o governador. Se o prefeito tem afinidade com o governador,
Eles vão resolver politicamente isso lá. O senhor já tomou conhecimento de algum ato de corrupção dentro da Copasa? Que eu saiba, não. Nem antes, nem depois, Não, de não, tomar que eu posse saiba, não. depois? Não. Nunca soube de nada em relação a isso. Também, Nunca nem ouviu sobre um indício? Também não. Eu fiquei, como eu falei, 3 meses na Copasa. Nesse período não teve nada de relação à corrupção e nem que se falar em relação à corrupção. E depois também nunca ouvi nada sobre isso. O senhor ouviu falar sobre vazamento de e-mails trocados entre diretores da Copasa? Você já ouviu falar sobre alguns e-mails vazados, trocados entre diretores? Não. Eu afastei. Onde havia subfaturamento da empresa? Isso foi agora? Não. Eu quero saber se em algum momento, durante sua gestão como vice... Não, nunca vi falar sobre isso. Havia alguma conversa nesse sentido, na época que o senhor estava, sobre subfaturamento? Conversas na minha época, não. Nos bastidores? Não, na minha época não teve nada disso. Não. E o senhor sabe de algum caso envolvendo corrupção em contratos de renovação? Também não. A Copasa hoje tem, eu não sei quantos municípios que ela tem contrato. Mas sei lá, nunca me passou por mim alguma coisa desse sentido. Certo. Tudo bem. Eu encerro por aqui. Fico satisfeito, presidente. Obrigado, vereador José Luiz. Palavra, presidente. Com a palavra, Zé Eustáquio. No mandato de Vossa Senhoria como prefeito, foi criada a taxa de esgoto. Esse valor da taxa era investido em que? O senhor se recorda? Foi no esgoto, logicamente. Eu não podia desviar esse dinheiro. E o que foi feito na época? Não me lembro de jeito nenhum. Não tem... O esgoto de Patos, o vereador, é um problema sério, porque, até onde eu sei, são manilhas aí que tem anos e anos, já tem que ser trocado tudo. Aqui em Patos não tem rede pluvial, por exemplo. Não existe rede pluvial aqui em Patos. Você vê qualquer chuva que mais forte que vem rasgando e destruindo tudo. Por quê? Não existe rede pluvial. Eu fiz uma obra, talvez uma das maiores obras que já teve até hoje, que ninguém vê que é embaixo da terra, foi ali na avenida, na rua, vai para o cemitério, Benite, a prefeitura não tem, fizemos e concluiu. Bom, eu tenho mais um questionamento. Qual que era a remuneração, o salário do vice-presidente da Copasa no período em que Vossa Senhoria foi vice-presidente? O senhor se recorda? Se não me engano, na época, o salário bruto, não tenho certeza, tá? Vou falar isso por aí, em torno de R$23 mil. Salário bruto. Não te dou certeza também, não. Tem tanto tempo que... Certo. Bom, agora eu peço licença aos meus colegas, né? Eu preciso fazer algumas considerações. Em 2008, Vossa Senhoria foi deputado estadual. Ano da assinatura do contrato com a Copasa. Esse contrato de esgoto, realizado pelo ex-prefeito Antônio do Vale, no final de dezembro, final do mandato, já com a prefeita eleita para o mandato posterior, já com a equipe de transição trabalhando no município, na prefeitura. Em 2009, sua irmã assume
à Prefeitura. Vossa Senhoria disse ao vereador Zé Luiz que participava de tudo, juntamente com ela. Já no início do mandato, ela recebeu um parecer jurídico já apontando várias ilegalidades naquele contrato. Segundo ela, tentou, revisar ou rescindir o contrato, e a Copasa fez algumas propostas de investimento em Patos de Minas. Uma delas citadas seria a continuação da Avenida Fátima Porto, com a Avenida das Paineiras ali. Essa seria uma obra, mas não desfez. Em 2011, foi proposta uma das maiores ações populares do Brasil, reclamando, dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento. Foram, salvo engano, aí mais de 10 mil assinaturas. Teve prefeito eleito batendo nessa tecla de Copasa. Por quê? Porque a população já estava estafada daquilo, já não aguentava mais aquela situação, e Vossa Senhoria disse que nessa época a Copasa prestava um bom serviço. Em 2013, Béia encerra o mandato dela. Em 2014, Vossa Senhoria é nomeado vice-presidente, o número 2 da companhia, uma companhia que a população de Patos recebe um péssimo trabalho e paga um valor muito alto por esse trabalho. Evidentemente, eu, particularmente, como relator, estou debruçando em cima disso. Eu entendo que Vossa Senhoria poderia contribuir muito mais, porque a população de Patos de Minas recebeu essa herança de contratos mal firmados e que trazem grande prejuízo para a população de Patos de Minas, e agora os atuais gestores estão se desdobrando para poder rever essa situação e tentar fazer com que a população receba um serviço de qualidade, tanto no tratamento da água, quanto na coleta e tratamento de esgoto, e pague um valor justo por aquilo que consome. Só para deixar registrado isso, presidente, e já encerro minha fala e devolvo a palavra. Vereador, só queria frisar aqui, mais uma vez gostaria de... Mas não foi uma pergunta. Se Vossa Senhoria não quiser responder, não tem problema. Eu gostaria ainda de pedir à presidente aqui que a juntada, presidente, de um e-mail enviado pelo Sivuca Costa, com o título Central da Copasa responde à gestora ambiental sobre projeto de segurança hídrica em Patos de Minas. E uma resposta também da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos da Copasa, ao senhor Eugênio Pacelli Sivuca Costa, que é gestor ambiental do CIMA, que contém informações importantes acerca do projeto de segurança hídrica do Comeia. E uma reportagem da fonte Portal Comeia Patos Comunica, com o título Comeia cobra da Copasa nova empresa para a construção do CEAM Patos de Minas. É interessante citar que, em parênteses aqui, de forma incisiva, membros do Comeia cobram da Copasa informações precisas e atualizadas sobre o processo de licitação para a contratação de nova empreiteira responsável pela construção
do Centro de Educação Ambiental no Parque Municipal do Mocampo. Eu peço a juntada também. Devolvo a palavra, presidente. Deferida sua solicitação, mais alguém tem alguma colocação a ser feita? Antes de encerrar, o senhor disse aqui na CPI que o problema da Copasa está nas mãos do governador e do prefeito. O senhor acha assim, que é possível, havendo vontade política, havendo ação política, realmente é possível rever a situação da Copasa na atuação, na prestação de serviços em Patos de Minas, caso seja realmente, no final da CPI, caso seja assim, detectado que ela não está cumprindo o contrato, que está deixando a desejar, o senhor entende, então, que politicamente isso é viável? O presidente, Beth, olha aqui, você sabe que política, tudo é viável, logicamente dentro da política séria, objetiva. O governador, como eu falei, ele é o presidente da Copasa, porque a Copasa é do governo, ele é o governador, então ele que manda no... O prefeito de São Saco, por exemplo, não recebeu na sua gestão durante 4 anos alguns benefícios que amenizou um pouco essa taxa de esgoto na época que era prefeito, foi uma ação política. Por isso que eu falo, pela experiência que nós temos em relação à política, durante praticamente eu nasci dentro de política. Se o prefeito quiser, pela afinidade que ele tem com o governador, e o governador também quiser, ele pode amenizar sim. Está na mão dele. Ele é o presidente, ele é o dono da Copasa, praticamente. Não teve essa ajuda lá em Araxá? Eu não me lembro exatamente quanto que foi, mas não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano. Ele autorizou a Copasa a repassar um recurso grande para Araxá. É a mesma coisa. Outra pergunta, o senhor disse que em Patos não existe rede pluvial. E que tem, se eu não estiver me enganado, o senhor disse também que, por exemplo, essa rede ainda existe CA, o semente de amianto, manilhas. Pela visão política e mesmo assim como atuante político no município, o senhor considera que isso ainda existe em grande quantidade aqui no município de Patos, essa rede dessa forma? Em amianto? Eu não entendi, exige o quê? Se existe ainda muita rede de cimento de amianto? Existe muita. A rede de esgoto em Patos é muito antiga. Ela não tem. E Patos, logicamente, quando a cidade vai crescendo, ela vai exigindo que novas redes sejam feitas para que realmente possa ter a condição de escoar o próprio crescimento da cidade. E quando eu falo rede pluvial, por exemplo, realmente Patos é muito carente de rede pluvial. Tá? Na época, eu me lembro muito bem, por exemplo, na época de cidade intermediária, a cidade de Dique, teve recurso para asfaltar a cidade inteira. Asfaltaram, mas não fizeram rede pluvial. Então, toda chuva que vem com volume maior, ela vai destruindo tudo. Então, é coisa que realmente precisa o mais rápido possível de fazer. Com essas melhoras todas que precisam ainda acontecer, que elas sejam feitas e assim por diante, o senhor considera, se porventura, houver uma nulidade de contrato, rescisão de contrato, sei lá, o senhor considera que o município tem condições de arcar com essa prestação de serviço? Eu não sei. Bom, a situação do município hoje, ele está recebendo muito recurso, porque além do recurso normal que ele recebe por lei, ele está recebendo uma grande parte que o governador Pimentel, na época, deixou de pagar. E a negociação foi feita agora, o recebimento seria nesse governo agora. Eu, sinceramente, eu não sei, mas isso depende de alguma ação política, ou da área federal, da área estadual, trazer recurso. Dizem que o governo
federal agora vai soltar muito recurso para a área de saneamento. Seria possível, inclusive, buscar esse recurso para que realmente pudesse viabilizar essa rede pluvial e alguma coisa também da rede de esgoto. Agora, o que está faltando em Patos é ter uma representação mais efetiva e mais competente, porque, infelizmente, deputado federal não temos. Temos deputado estadual que vincula mais em relação à saúde. Falta ter uma representação política para que possa viabilizar os recursos para a cidade. Já fui contemplada nas demais perguntas dos colegas, questionamentos. Em nome da CPI, eu agradeço imensamente a presença de Vossa Senhoria aqui. E eu fiquei muito feliz com o depoimento de Vossa Senhoria. Eu percebi firmeza, certeza no que estava falando, né? E assim por diante. Então, eu agradeço imensamente, agradeço pela sua representação política aqui no município e pelos serviços prestados a esse município ao longo de todos esses anos. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, presidente. Gostaria mais uma vez de cumprimentar a todos, tá? A vereadora Beth, o vereador Zé Eustáquio, o vereador Mauri, o vereador João Marra e o vereador Zé Luiz, por esse serviço que vocês estão prestando e, logicamente, no intuito de beneficiar a população de Patos. Reconheço a situação hoje da Copasa, é uma situação crítica, tá? Tem sim de arrumar e vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns a todos. Obrigada. E a gente fica mesmo numa situação muito difícil, porque como o vereador Zé Eustáquio disse, todos nós recebemos reclamação todos os dias em relação à Copasa. Passei agora mesmo na residência de uma senhora para pegar, porque ela não conseguia mandar pela internet e coisas assim, pelas tecnologias, para eu pegar o talão para ela, para ver se realmente aquilo lá está correto, aquele valor e assim por diante. Então, a população está muito ansiosa nesse sentido. Peço a Vossa Senhoria para aguardar um pouquinho para a assinatura do depoimento. Pois não. Ok? Agradeço a presença de todos. Convoco a comissão para nova reunião amanhã, dia 29 de julho, às 13h30, nesse mesmo local. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Muito bem. A imprensa vai falar primeiro com a Ami, tá?